E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Estão bem? O Pai está com saudade. Manda notícia. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos aí ao capítulo 31 de Gênesis. E temos uma boa e grande reflexão para fazer diante desse capítulo. É um capítulo pesado, porque é o momento em que Jacó ele decide sair das terras de Labão e voltar para a terra de seus pais. E quando eu digo que é um texto pesado, porque nós vamos observar que conflitos familiares precisam ser resolvidos, decisões precisam ser tomadas. E ao mesmo tempo que, quando olhamos para o contexto anterior, você observa que Jacó saiu do seio da sua família por conta de um conflito com seu irmão Esaú. E então ele segue as instruções de sua mãe e vai para a casa de seu tio Labão. 20 anos depois, nós temos uma grande história. 14 anos trabalhados em função de um casamento, que na verdade são 2 casamentos, né? Ele casou com as 2 irmãs, enganado pelo seu tio Labão. Depois dos 14 anos ele trabalha mais 6 anos para constituir o seu patrimônio, a partir do patrimônio do seu tio Labão. E mesmo assim ele percebe que Labão já não olhava com bons olhos a sua vida. E aí Deus fala com Jacó: volta para a casa de seus pais. Então ele conversa com as suas esposas, ele conversa com sua família e decidem sair das terras de Labão. Aproveitam uma circunstância em que Labão está ocupado com o serviço com ovelhas. E o texto diz que eles saíram. E Labão, quando foi avisado, 3 dias depois, Labão sai. O texto diz que Labão sai ao encalço de Jacó. Há uma perseguição durante uma semana. Foram 7 dias até chegar e encontrar Jacó e sua família. Agora, o que eu achei interessante no texto é que Jacó conversa com suas esposas, Jacó convence as suas esposas, eles tomam a decisão de sair, mas existe um fato. Raquel, ela rouba os ídolos do lar de seu pai. E a gente pode perceber aqui que esse gesto faz com que ela não deixasse para trás os usos e costumes da sua família. Ela não confiava plenamente no Deus de Jacó. Ela não confiava. Ela queria manter a segurança ou a pseudo-segurança da força de um ídolo do lar. Estatuetas que traziam simbolicamente a divindade para dentro do lar. E é interessante que Labão, ao chegar e encontrar Jacó, ele cobra isso dele. Ele fala: você levou minhas filhas, meus netos, levou meu gado e ainda levou meu rebanho, né? Levou meu rebanho e ainda me rouba os ídolos do lar. Jacó então coloca tudo à prova e diz: olha, que morra quem fez isso. Eu creio que por uma misericórdia de Deus, ele não conseguiu achar, porque certamente pela palavra do próprio Jacó, Raquel deveria ter sido assassinada.
porque foi ela que roubou do pai. No entanto, não descobriram. Labão não conseguiu descobrir. Mas mesmo assim, dentro de toda a conversa, e eu fico pensando que conversa foi essa, né? Deve ter havido uma pressão muito forte nessa conversa, uma discussão. Jacó, então, vendo que Labão não havia encontrado nada, Jacó desabafa. Desabafa no sentido de mostrar que ele tinha trabalhado de forma exaustiva para garantir ali a riqueza do próprio Labão, mas também trabalhou para garantir o seu patrimônio. O Labão, então, ele faz um voto com Jacó. Agora, não podemos esquecer que na noite anterior Deus havia falado com Labão: cuidado com aquilo que você vai dizer para Jacó. Não fale nem bem nem mal, né? Seja justo. E Jacó percebeu que Deus estava repreendendo Labão. E ele avisa isso. Falou: olha, tanto que Deus te repreendeu noite passada. Fizeram uma aliança. Jacó fez um sacrifício, cumprindo aquela aliança. E aí o texto no final do capítulo 31, o texto diz que Labão volta para sua casa, mas antes ele beija suas filhas, beija seus netos e os abençoa. Ou seja, a bênção do patriarca, a bênção do pai, liberando as filhas para seguir caminho com aquilo que Deus colocou como o caminho de Jacó. Ele tinha que voltar para a casa dos seus pais. E as filhas e netos de Labão precisavam seguir com esse propósito. E é interessante que a gente percebe que houve um conflito familiar. E esse conflito foi tratado naquele dia. Então, o que a gente pode pensar de algo tão importante nesse contexto do capítulo 31 é perceber que as famílias têm problemas, mas há necessidade de tratar esse conflito para no final o pai conseguir beijar suas filhas, beijar seus netos, abençoar sua família e deixar a família seguir seu rumo. Então que essa mensagem seja uma mensagem de reflexão para esse dia, que em nome do Senhor Jesus possamos pensar que os conflitos precisam ser tratados para que a vida possa seguir em frente. E assim eu agradeço a Deus por essa passagem e essa reflexão desse dia. Filhos do Pai, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.